Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre o final do governo Juscelino Kubitschek, que foi envolvido em denúncias de corrupção, desvio de dinheiro e superfaturamento nas obras da construção de Brasília. Agora, nós vamos falar sobre a campanha presidencial que escolherá o sucessor de JK e como será esse novo governo. O candidato apoiado por JK era o Marechal Henrique Teixeira Lott. Eu falei dele para vocês lá no capítulo que fala da crise política pós-suicídio do Vargas. E no partido de oposição, representando a UDN, né, com o apoio, melhor dizendo, da UDN, que era o partido que representava os grupos conservadores, estava o Jânio Quadros, um político que fez sua carreira aqui no estado de São Paulo e que tinha um marketing político muito peculiar. O Jânio usava como símbolo de campanha uma vassoura, e era com essa vassoura que ele dizia que ia varrer a corrupção do país. Na verdade, ele estava se referindo à corrupção do governo anterior. Então, ele fez a sua campanha política baseado nos escândalos e nas denúncias, né, do final do governo de JK, se mostrando como um candidato diferenciado. Além disso, ele se apresentava em público com um estilo muito excêntrico. Ele gostava de participar dos comícios com um lanche de mortadela nos bolsos, às vezes usava um pé de cada sapato e tinha caspa nos ombros do seu paletó para se mostrar um homem simples, né, um homem do povo, né, com esse marketing político diferenciado. Pela primeira vez na história do Brasil, a televisão foi usada também como propaganda eleitoral, porque até a campanha anterior, o rádio era bastante utilizado. Então, as primeiras campanhas políticas via televisão foram dessa eleição, que acabou tendo como vencedor o Jânio Quadros, com uma votação expressiva, inclusive. Jânio Quadros foi o último presidente do Brasil eleito antes da ditadura militar, em 1961. Como eu disse para vocês, as eleições para presidente e vice eram separadas. Então, você votava no candidato a presidente e no candidato a vice, separadamente. E, mais uma vez, o João Goulart se elegeu como vice-presidente. Então, político ligado ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha sido vice do Juscelino Kubitschek, que era considerado um herdeiro da tradição do populismo varguista e que não era muito bem visto pelos setores conservadores. Então, o Jânio assumiu a presidência em janeiro de 1961, tendo como seu vice o João Goulart, que era conhecido como Jango no meio político. O marketing político excêntrico da campanha do Jânio Quadros, ele acabou levando para o seu governo. Ele se preocupava com coisas que não diziam necessariamente respeito a um presidente da República, como, por exemplo, ele tentou interferir na medida dos maiôs das candidatas a Miss Brasil, porque nessa época os concursos de Miss faziam muito sucesso, e começaram a passar na televisão. Então, assim, os maiôs eram considerados por ele indecentes para mostrar na televisão. Lembrando que as medidas dos maiôs na década de 1960 eram bem maiores do que elas são hoje. Também proibiu as brigas de galo, as rinhas de galo, que são apostas ilegais e que acabam machucando, né, os animais. Então, pelo menos nesse ponto, ele acabou, né, salvando os animaizinhos. Jânio Quadros também baixou um decreto proibindo o uso de biquínis nas praias brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro. O biquíni que era uma invenção recente, né? Então todo mundo estava procurando essa nova moda e ele resolveu proibir. E ele também se comunicava com as pessoas com uma linguagem toda peculiar, querendo parecer que falava difícil, né? E às vezes as pessoas nem entendiam direito o que ele estava falando. Mas tirando essa parte, né, desse marketing político, o Brasil estava passando por uma crise econômica. E para tentar resolver essa crise, o Jânio Quadros congelou os salários e restringiu o crédito bancário. Congelar salários significa que o seu salário não vai mais aumentar. Aí o que ele pensou? Congelando os salários, as pessoas vão deixar de consumir certas coisas. Então, aí vai haver uma queda no consumo interno e, por conta da lei da oferta e da procura, a inflação vai acabar diminuindo. Além disso, ao restringir créditos bancários, você afeta principalmente
pequenos e médios comerciantes e agricultores, que aí não têm possibilidade de expandir seus negócios, comprar maquinários, esse tipo de coisa. E aí ele achou que também não ia aumentar a produção, então tudo ia ficar controlado. Mas essa política não deu muito certo. Houve sim uma queda no consumo interno, só que houve um aumento no custo de vida, porque muitos empresários começaram a segurar produtos, começou a faltar produtos em outros lugares. Então, na verdade, a inflação, ao invés de diminuir, ela acabou aumentando. E essas medidas de tentar solucionar a crise econômica acabaram fazendo com que a popularidade do Jânio Quadros começasse a cair. Além disso, estamos vivendo um momento da Guerra Fria. Ou você era aliado dos Estados Unidos ou aliado da União Soviética. O Jânio resolveu que o Brasil ia ser independente externamente, não ia apoiar nenhum lado e nem outro lado. Ele tomou essa atitude para tentar reconquistar o apoio do grupo nacionalista, que criticava muito o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Só que assim, né, gente? Ou você é aliado de uma ou de outra potência. Como é que você vai ser independente nesse meio todo? Isso vai acabar afetando as relações internacionais do país. E, além disso, para desespero dos grupos conservadores e preocupação dos Estados Unidos, o Jânio Quadros condecorou, deu um prêmio ao Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Aliás, essa condecoração é extremamente importante, é a Ordem do Cruzeiro do Sul, quase ninguém tem essa condecoração. Isso preocupou o grupo conservador, porque assim, ele deu um prêmio extremamente importante ao líder de uma revolução comunista na América, sendo que o Brasil tinha uma tradição aí de anos de alinhamento aos Estados Unidos. Então, além do grupo conservador ficar descontente, os Estados Unidos ficaram meio de olho. Então, percebam o seguinte, Jânio Quadros conseguiu desagradar os trabalhadores com congelamento de salário, empresários, o grupo nacionalista, o grupo conservador, os Estados Unidos, e lógico que a imprensa vai repercutir tudo isso. E aí, quando ele era questionado do porquê não resolver a crise econômica e uma série de outras coisas, ele culpava o Congresso. Ele dizia que o Congresso não o deixava governar. E aí, lógico, ele deixava os deputados e senadores bravos com ele também. E aí ele dizia que como o Congresso não o ajudava a governar o país, ele precisava da ajuda do povo. Então, ele imaginava que o povo daria o apoio necessário para que ele pudesse governar o país. A situação ficava cada dia mais complicada para o Jânio Quadros. A imprensa repercutindo todos esses fatos, essa questão de marketing político, crise econômica, política externa independente, e as coisas vão se embolando aí. Em agosto de 1961, lembrem-se que ele assumiu o poder em janeiro, ele quis colocar um plano em prática. Então, ele tramou todo um plano para poder governar o país com plenos poderes. Esse plano era um golpe, que ia funcionar da seguinte forma. Primeira coisa, ele precisava tirar o João Goulart da frente dele. Lembre-se que toda vez que acontece alguma coisa com o presidente, quem assume é o vice. Então, assim, né? Vou tirar o João Goulart daqui. O João Goulart, que já era mal visto pelos setores conservadores, que diziam que ele era comunista, saiu de cena da seguinte forma. O Jânio mandou o João Goulart fazer uma visita à China, país que tinha se tornado comunista recentemente. Aí os setores conservadores entrariam em pânico, porque assim, nossa, o vice que era tido como comunista foi fazer uma visita à China comunista. E até ele ir à China visitar, ficar uns dias lá, voltar para o Brasil, tudo já teria acontecido. Então, João Goulart tirado do caminho. Segundo, o Jânio mandou uma carta renúncia ao Congresso. Cuidado, não confundam com a carta testamento de Getúlio Vargas, é uma carta de renúncia. Renunciar é sair do poder, estou desistindo do poder. Nessa carta renúncia, ele explica os motivos, alguns deles não ficaram muito bem explicados, e até o dia de sua morte ele não explicou, como, por exemplo, ele diz nessa carta que forças terríveis o impediam de governar. Ele nunca explicou exatamente o que eram essas forças terríveis. A ideia dele era assim, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, iam ler a carta
iam pedir pelo amor de Deus para ele ficar, porque eles não queriam que o João Goulart, comunista, assumisse o poder. Aí nessa de Jânio, por favor, fique, o Jânio ia impor uma condição. A condição imposta por ele seria a seguinte: eu fico, desde que eu governe com plenos poderes. E aí os setores conservadores, com medo da ameaça comunista do João Goulart, aceitariam, né, essa condição do Jânio. E aí ele esperava também que o povo, enquanto isso, saísse às ruas de Brasília com as suas vassourinhas na mão para apoiar. Ele entregou a carta de renúncia ao Congresso, e aí no dia 24/8 de 1961, o Congresso aceitou a sua renúncia. Então, mais ou menos assim, presidente, é isso que o senhor quer? Então tá bom, a gente aceita. A apostila mostra aqui como exemplo, né, o jornal O Globo, anunciando a renúncia do Jânio Quadros. O apoio que ele esperava da população também não veio, não tinha ninguém lá na frente do prédio do Congresso Nacional esperando, apoiando o presidente. Não deu certo o plano dele, ele teve que pegar suas malinhas e voltar para São Paulo, né, de onde ele era, e depois, bem mais para frente, ele será prefeito, né, de São Paulo, então ele vai continuar a sua carreira política aqui. Aí, assim, o presidente renunciou, o vice-presidente está na China. O que fazer, então? Vamos deixar o vice-presidente assumir? Os setores conservadores não queriam que o João Goulart assumisse o poder. Aliás, os setores conservadores viram nisso uma oportunidade de tirá-lo de vez, né, da história. Enquanto isso, as comunicações não eram tão rápidas como são hoje, o João Goulart ficou sabendo da história e embarcou de volta para o Brasil. Aliás, essa viagem de volta também, né, ele acabou tendo que parar em alguns lugares, enfim, ele demorou um pouco para chegar. Então, assim, o presidente renunciou, o vice estava voltando de uma viagem à China. Quem assumiu o poder enquanto isso foi o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. E aí os conservadores começam a articular uma situação para ou impedir a posse do João Goulart ou pelo menos diminuir os seus poderes. Ainda em 1961, o Congresso decide que o Brasil agora será um país parlamentarista. Então, de um dia para o outro, o Brasil deixa de ser presidencialista e passa a ser parlamentarista. Nesse regime de governo parlamentarista, quem manda de fato, quem tem mais poderes de fato, é o primeiro-ministro. Aí, quando o João Goulart chegou, estava instalada essa situação. O Jânio renunciou e era essa a proposta. A ideia era assim: João Goulart, o Brasil agora é parlamentarista, você será presidente com poderes reduzidos e terá um primeiro-ministro. É isso que tem, você quer? Ótimo, não quer? Vai embora. O João Goulart acabou aceitando essa situação, prometendo que em 1965 haveria um plebiscito, ou seja, uma consulta à população brasileira, para saber, né, se ia continuar esse regime de governo, mas ele acaba aceitando e o Tancredo Neves foi escolhido como primeiro-ministro do João Goulart, e aí ele toma posse, né, com poderes reduzidos. Então, só retomando, o último presidente eleito pelo povo, pelo voto democrático, antes do início da ditadura militar, foi o Jânio Quadros, em 1961, que renunciou após 7 meses de governo. O João Goulart assume, inicialmente sob um regime de governo parlamentarista, e os setores conservadores vão se articulando para tirar o presidente João Goulart de vez do poder e fazer com que os conservadores assumam, plano esse que foi interrompido em 1954, quando Getúlio Vargas se matou. Por enquanto eu encerro por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, até lá!